Um dos fatores pelos quais os falsos profetas estão em atividades já há muitos anos, principalmente aqui no Brasil, poderíamos dizer 1911, 1911, a igreja que eu fiz parte, a Assembleia de Deus Ministério Belém, o Ministério Templo Central aqui no Ceará. O que ocorre é que existe uma multidão de pessoas em busca de milagres. Ora, não é só aqui no Brasil, como na África e muitos outros países. As pessoas precisam comer todo dia. As pessoas estão condicionadas à indústria, seja o comércio ou a indústria farmacêutica que estão ligados à indústria alimentícia e à indústria farmacêutica, por exemplo. Então as pessoas precisam de comida e precisam de remédio. Mesmo aonde poderemos dizer que mora a saúde e a vida, em algumas tribos, no meio da mata virgem, da mata fechada, seja Amazônia, seja Pantanal, Mato Grosso do Sul, ou qualquer uma mata que houvera uma tribo de índios. Mesmo lá, quantas vezes passa aviões enviados pelo sistema, ligados à Organização Mundial de Saúde, lançando vírus em cima, simplesmente mexendo no céu atmosférico e pondo vírus e fazendo chover ali para levar doença para as pessoas, para que as pessoas dependam. Então as pessoas são dependentes de saúde, as pessoas são dependentes da prateleira para poder viver. As pessoas dependem de tudo, porque o sistema fez isso com as pessoas. E aí as pessoas sentem a dependência de uma vida melhor do que essa. Tem desejo de ter uma vida mudada. E essa multidão está desesperada, principalmente em países emergentes ou em países chamados de terceiro mundo. As pessoas precisam. E agora, quem poderá nos defender? Aí surgem os super-heróis, entre aspas, os homens da fé, trazendo a salvação para estas pessoas, prometendo uma vida eterna e prometendo uma vida abundante ainda aqui. Que aqui passou tanta luta, mas é porque Deus estava preparando para abençoar com a vida financeira muito maravilhosa, né? Então, esse campo fértil deixou esses homens trabalharem à vontade, essa carência das pessoas. Então as pessoas veem que eles são charlatões. O vídeo do Edir Macedo treinando os seus obreiros para retirar dinheiro de uma forma ou de outra, lançando o desafio, isso aqui é o cajado de Moisés, isso aqui pode fazer alguma coisa, abrir as águas do Mar Vermelho, né? E falando, Odal desce, ou que se dane. Isso aí, isso vazou, isso espalhou, mas as pessoas continuaram com a necessidade, como quem diz assim, olha, ruim com ele, pior sem ele. É um tipo aquela mulher que sofre nas garras do marido, aquela mulher que eu ouvia desde criança, que ela era espancada pelo marido e aparecia com o olho roxo e com um machucado no braço, e alguém dizia, igual a música do José Orlando, larga esse homem. E ela dizia, ruim com ele, pior sem ele. É assim que as pessoas acreditam. Eu acredito que se for ruim com o Messias, pior sem ele. Para aqueles que acreditam em Jesus Cristo, eu digo, se é trabalhoso, ele disse, no mundo tereis aflições, agora, sem ele é pior. Mas para os que não acreditam no Messias, eu digo o seguinte, eu acredito que há um Criador, sim senhor, sim senhora. Eu tenho convicção disso. Uma das maiores asneiras que eu já ouvi na vida, uma das maiores bobagens que eu já ouvi, é que tudo veio do acaso, pelo amor do Criador. Não venha me dizer que uma explosão há bilhões de anos gerou tudo. Poxa, é muito mais contundente, verdadeiro, plausível, rastreável, tangível, palpável, real. Que você que tem uma complexidade no teu corpo e no teu cérebro, o teu corpo é uma máquina totalmente perfeita. E já que você gerou um filho, ou você foi gerado por outro, que alguém te gerou antes, ou que alguém
te sustenta nessas funções que não adianta você dizer, eu fiz um filho. Não fez. Você apenas se relacionou com algo que foi implantado em você já, na confecção do teu corpo que é perfeito. Quem deu o crescimento no ventre, quem fez tudo você ejaculado, tudo que aconteceu é uma mente, uma energia viva, criadora, é algo poderoso que te sustenta pelo fôlego do nariz. Essa é a realidade. Gente, nós dependemos do Criador, não de charlatões, de pessoas que prometem coisas para você. Você já tem tudo para ser um vencedor, uma vencedora, sem depender desses homens que você vê a olho nu, que eles estão lucrando com a palavra que fala para vocês, mas vocês não lucram com isso. Ele mente e ela mente e diz assim, o pastor e a pastora, foi Deus que me abençoou porque eu sou homem de Deus, por isso eu tenho abundância. Mentira! Foi você prometendo inferno para os que não forem dizimistas e ofertantes. Foi você prometendo o cortador, o migrador, o assolador, o devorador, o destruidor, na vida, no lar, na saúde da pessoa que não dá o dízimo e oferta. Foi você ameaçando essas pessoas ao inferno de fogo, a um diabo na vida dessas pessoas, porque estão roubando a Deus, prometendo que esses ladrões que roubam a Deus, entre aspas, não irão para o céu. Então, por isso você coagiu, você cobrou, isso são impostos, é imposto, é botado nos ombros deles, um fardo nos ombros deles. Não foi disso que o Messias falou? Vós que estáis cansados e oprimidos, vem a mim. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Mas o fardo que é imposto sobre o gado é muito pesado. Por isso, com a queda da Babilônia, esses mercadores irão chorar e prantear por causa das riquezas que não terão mais. Então, é a pobreza, é a necessidade, é a carência, é o sofrimento que leva as multidões de pessoas desesperadas aos pés dos charlatões. Eles se projetam aí. Eu lembro que no Ceará, durante muitos anos, eu era adolescente, cheguei com 17 anos em Fortaleza e com 21 anos fui pastorear campo, né? E eu ouvia dizer que o bairro mais duro para a igreja era Aldeota, bairro dos ricos. Era no bairro dos pobres que se instalavam as igrejas, e era através do pouquinho de cada um que os líderes poderiam lucrar, e muito, né? No caso, eram presbíteros dirigindo setores de igrejas, e muitos deles trabalhando, materialmente falando. Trabalhando, e o dinheiro ia para a sede, né? Para a sede, mas essa fortuna tinha de ficar garantida pela tesouraria da igreja, caixa de evangelização Terra da Luz, era aí que a gente contribuía, caixa de evangelização Terra da Luz, que chegou a queimar dinheiro na mudança do cruzado real para o real, porque não ajudava os carentes. O dinheiro estava guardado, não cambiaram rápido. Então, saco de 60 quilos de dinheiro teve de ser queimado, né? Assim, os líderes, os colegas falaram para mim, a não ser que vários pastores tenham mentido. E se for, já estou acostumado, já sei que mentem. Mas esse fato foi verdadeiro, segundo alguns pastores, né? Eu lembro, eu já mencionei aqui no canal, que aconteceu em Guarulhos. Um líder do Rio de Janeiro, um pastor, ele foi atender uma agenda feita por um pastor chamado Carlos, lá de Osasco, da Assembleia de Deus de Madureira. Se não me falha, era Madureira. O pastor Carlos agendava o pastor Napoleão Falcão, de Goiânia, e agendava o pastor Rodrigo Teodoro, e agendou um pastor chamado o Homem dos Milagres, era o nome artístico dele. E ele, havia 3 igrejas perto em um bairro, porque eu estive lá pregando depois dele, para reparar o estrago que ele fez. O homem foi com a faixa lá para uma igreja em Guarulhos. Era Assembleia de Deus, se não me falha a memória, de Madureira. Não tenho certeza que fosse de Madureira. Sei que era Assembleia de Deus. E ele pôs a faixa, o Homem dos Milagres está aqui. E ele preparou as pessoas, deu uns dias de campanha,
parece-me que em 3 dias eles levariam a maior oferta que eles pudessem levar, porque Deus ia fazer milagres. Ele desafiou, chamou pessoas não evangélicas e tudo, porque é o efeito placebo. O efeito placebo é aquele médico que oferece comprimido feito de farinha, cápsulas de farinha, para algum paciente, e o paciente acredita e fica curado. Por um fator maravilhoso do cérebro, ele acredita e fica curado pelo efeito placebo. Então, se tem um mentiroso dizendo que vai acontecer milagre, as pessoas por si mesmas, elas acreditam e ocorre o milagre. Jesus disse, tudo é possível ao que crê. Mas por o azar do homem dos milagres, ele fez a campanha lá e arrecadou de ofertas, segundo eles na época, isso ano de 2008, se não me falha a memória, 2008 para 2009. Arrecadou 5 mil lá de ofertas, mas não ocorreu nenhum milagre. E houve uma revolta muito grande ali. Muitos crentes, vendo a manipulação da liderança que foi manipulada para levar um mercenário, para arrancar tudo deles, alguns deixaram de congregar ali. E outras pessoas não evangélicas que também ofertaram, ficaram revoltadas, rasgaram aquela faixa. E aí depois foi feita uma agenda para que eu estivesse na mesma igreja e foi dito para mim, lá o homem dos milagres retirou de oferta 5 mil, você também consegue fazer isso? Você sabe tirar oferta? Eu falei, sei. E eu fui para aquela igreja. Só que ao chegar lá, o pai me usou para tratar daquilo, para resolver aquele problema. E eu não tirei oferta alguma. Eu apenas ofereci o meu material e disseram a mim que se quisesse, marcava quando eu quisesse. Qualquer um dia para eu estar pregando, que eles preparariam 30 dias para fazer uma oferta para me abençoar, porque de fato eu sou um homem de Deus. Eu falei para o pastor, muito obrigado, eu jamais faria uma coisa dessa. Porque fazer isso não seria de um homem de Deus, seria de um mercenário. E não faço isso. Mas o pai fez uma bela de uma restauração em muitos corações. Eu estive ali fazendo um trabalho de reparação. Eu não sabia o que tinha ocorrido ali, que pessoas tinham se afastado, que tinha havido escândalo. Só foi me dito que era para eu ir lá para fazer uma oferta de 5 mil. Mas a coisa foi totalmente diferente. Então, meus queridos, é isso aí. Em Sucupira, Tocantins, saiu na TV, em diversos noticiários, a Operação Policial Falso Profeta. E o Osório José, ele era suspeito de participar de um dos maiores esquemas financeiros do país. Ele era pastor, ele roubou na sua igreja, ele foi expulso do ministério e ele passou a roubar outras igrejas. Operação Falso Profeta. Isso não foi feita a Operação Falso Profeta pela igreja evangélica, não. Foi uma operação policial, né? Policial. Em terceiro lugar, em primeiro lugar eu falei que as multidões desesperadas buscam charlatões. Em segundo lugar, a operação policial Falso Profeta aconteceu e apreendeu um pastor que estava, além de ter sido expulso por roubar sua própria igreja, roubou outras igrejas, literalmente falando. Em terceiro lugar, eu gostaria de dizer que o trigo e o joio é um dos fatores pelos quais os falsos profetas operam. Quando o joio está no meio do trigo, não se deve arrancar, segundo o Messias, senão vai arrancar junto com o trigo. Ninguém sabe quem é joio, ninguém sabe quem é trigo. É muito idêntico. Mas no final, o joio não tem fruto. Ele não vai ter a espiga dele, o cacho dele, o trigo. Então, é aí que se corta, se faz a diferença. O Messias falou isso concernente àqueles que vão para a vida eterna e os que vão para a perdição eterna. Então eu costumo dizer para os sacanas que do nada, sem remorso, sem temor, sem arrependimento, eles mandam torpedo para me atingir, que é principalmente pessoa evangélica, para depois, com cara de Amélia, me perdoa. Então eu digo o seguinte, se alguém que costuma sacanear os outros, haters, ou pessoas mesmas que simplesmente são invejosas, e sacaneiam, mentem, caluniam a gente, não venha com pedido de perdão não, seu filho de uma égua.
A palavra que eu tenho para você é de João Batista. Vá, dê fruto digno de arrependimento, porque o machado já está posto à raiz da árvore. Toda árvore boa será podada para que produza mais frutos, e toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada no fogo e queima e arde. Essa foi a palavra de João Batista e a palavra do Messias. Dê fruto, porque essa é a diferença daquele que não é falso profeta. Em quarto lugar, e para encerrar, a maioria das pessoas que fazem parte das igrejas dos falsos profetas, eles dão uma desculpa. Uma das desculpas: a minha igreja é diferente. Vamos ver mesmo se ela é diferente. Em primeiro lugar, se ela funciona num templo, ela não é diferente. Jesus não falou? Não está escrito? Ele disse: a casa de meu pai é chamada casa de conversa, de fala, casa de oração. Mas vocês transformaram num covil de salteadores, um templo, uma casa de negócios, uma loja de vender material invisível, né? Era como o covil de salteadores, uma caverna onde os ladrões se juntavam para repartir os espólios, os despojos, os roubos. E é assim que funciona. Então, não, mas a minha igreja é humilde, começou agora. Uma cascavel, ela nasce pequenininha, depois ela cresce. Porque o templo, Jesus aboliu. Ele disse: não ficará pedra sobre pedra. E ele falou para a samaritana: o dia já veio e a hora chegou, que os verdadeiros adoradores adoram em espírito e em verdade. Pastor, por que o senhor sempre ataca os crentes e sempre o senhor é contra os crentes? Não, quem está atacando os crentes são os lobos devoradores e os mercenários falsos profetas, não sou eu. Eu estou abrindo os olhos dos que são atacados, entenda. Por que eu não estou cobrando dízimo e oferta? Eu não estou com templo. Eu não tenho templo e não cobro dízimo e oferta. E até hoje não tive nem um centavo desse canal. Ele foi monetizado, mas não deu para sacar nada não. Não recebi nada não desse canal. Então assim, e por que eu estou falando? Eu estou falando acreditando na verdade, né? E ai de vocês na hora que as pessoas que acreditam na verdade não estão ganhando nada para isso, deixar de falar, porque Jesus disse que se nos calarmos até as pedras clamarão. Eu fico abismado, eu fico absorto, eu fico simplesmente estupefato quando num lugar como esse aqui, que eu moro, que tem uns 30 pastores pregando o mesmo evangelho do comércio que Jesus foi contra, aparece um que nasceu no lugar, que casou virgem, 27 anos de casado, só conheceu a esposa, que cursou seminário, fez teologia, que 8 anos foi pastor de igreja e repartiu tudo que tinha com os carentes, saiu de mão vazia, mais de 10 anos foi itinerante, repartiu toda a oferta que recebeu com os carentes e nunca cobrou nem um centavo, não cobrou nem um cachê, e abre mão do ministério com as credenciais e com a carta de pastor, e vai falar essa verdade, ainda se levanta pessoas para ir contra você, dizendo: eu estou falando o que está escrito, para dizer que é a gente que é falso. Inclusive, se levantou meu irmão mais velho recentemente e falou que eu que estava atacando os outros pastores. E há 10 anos atrás, quando ele falou isso, eu disse: não, eu protesto contra a teologia da prosperidade, que já é antiga nos Estados Unidos. Eu protesto contra esse evangelho de bens materiais, que na verdade não tem nada a ver com a salvação. As promessas de Jesus foi para a vida eterna. Ele deu a vida, não foi por dinheiro, foi por almas. Aí eu falei: olha, eu tenho pregado há mais de 10 anos dizendo que as mensagens de autoajuda, que não é fé, esperança, dons, virtude, novo nascimento, a cruz, amor, salvação, vida eterna, galardões, que não é isso. Eles pregam sonho de José. Isso 10 anos atrás, eu dizendo: sonho de José, promessa não cumprida, Mefibosete na mesa do rei, Lodebar nunca mais, dia da vitória, dia da virada, restauração, restituição, cantores e pregadores pregando e dizendo os sonhos de Deus, os sonhos de Deus. Não está escrito os sonhos de Deus. E dizendo, Deus vai restaurar para você, vai dar para você o que você perdeu, né? Restitui, eu quero de volta o que é meu. Eu falando isso, até o camarada falou para mim, esse meu irmão mais velho, disse assim: eu sei que eles são uns ladrões por aí. Até um dia esteve na minha casa com a filha dele, a minha sobrinha Bárbara, e disse: olha, Bárbara, disse: meu irmão, me deu um abraço. Aí disse: olha, Bárbara, ele
conhece a verdade, paga o preço, está trabalhando, ó, fazendo desenho com as mãos, para ficar fora deles lá. Mas ele conhece a Bíblia, que ele quer praticar a Bíblia da forma que está escrito. Depois virou a casaca recentemente e foi dizer de novo que eu estava atacando os outros. Eu não sei o que acontece com essa gente. Mas eu sei de fato o resultado disso tudo. É porque lá por 2014 eu tive um acidente. Quando eu fui abrir um negócio com a minha esposa, eu tive um acidente. E quando você faz um negócio, se você não tem dinheiro, você pega dinheiro com quem empresta ou então com o banco. E como eu peguei dinheiro com as pessoas boas que emprestavam, comprei um produto, na hora de vender e distribuir o produto, eu tive um acidente, tive dificuldade de vender o restante do produto. Pessoas que me pegaram o produto para vender não me devolveram o dinheiro e nem o produto, botei uma moto que tinha no sorteio, fui pagando as dívidas, fui pagando as coisas, mas ainda tenho conta atrasada, então. Porque eu fiquei com contas atrasadas, começando pelo meu irmão mais velho e muitos outros, perderam a fé em mim, que a palavra na minha boca não teria mais validade. Porque se minhas contas estão todas pagas, eu sou homem de Deus, mas se eu tenho conta atrasada, o Pai Nosso não vale para mim. Perdoa as nossas dívidas, assim como temos perdoado os nossos devedores. E nunca pedi perdão para não pagar nenhuma conta. A das que eu ainda tenho atrasadas, que foi a minha esposa e eu que fizemos fazendo um trabalho, isso para cuidar da família e cuidar do próximo, porque antes do meu acidente eu passei 1 ano e meio com meu carrinho velho fazendo campanha de quilos, juntando 1 quilo de feijão, de arroz e um gás, alguma coisa para doar para pessoas carentes e levando para o hospital, praticando o amor, porque o amor não é palavras, o amor é obras, fazendo isso, mas aí, tido como alguém que não presta porque atrasou umas contas. E quando eu falo sobre esses que estão fazendo dívida para os outros, tomando das pessoas carentes, igrejas como a Igreja Universal, que chegou a receber dinheiro de pessoas que ganharam na loteria, que ganharam 1 milhão e doaram todinho para eles, e depois até botaram na justiça para pegar de volta. Você vê, né? Então, eu até concluí o seguinte, na verdade, se eu fosse um cão guloso, se eu fosse um falso profeta, devorador, eu teria as contas todas pagas, eu não tinha conta atrasada, porque essa gente procura na segunda-feira o que gastar, porque no final de semana, até domingo, é muita grana que entra para esses falsos profetas, não é? E aí, é o que Jesus falou em João, no capítulo 10. O mercenário viu um lobo. O mercenário é um pastor que se põe no lugar de Jesus e diz que é pastor e que foi ungido e chamado para aquilo. E ele foi pela ganância. E o lobo é aquele pregadorzão que vem combinado com o mercenário, que é para abocanhar a ovelha, morder, e ele não livra, porque ele não é o pastor, ele é mercenário. E mercenário é ladrão. E o ladrão não veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida com abundância. Essa vida com abundância, ela não tem nada a ver com coisas materiais. A abundância começa dentro. Toda a paz, todo o amor, a prática da justiça, das virtudes do Espírito. Porque o reino de Deus não vem com aparência física, nem dirão está aqui ou ali. Está dentro de nós. É verdade, está dentro de nós. E não adianta, disse Jesus, ser rico para com os homens, mas não ser para com Deus. E como uma das igrejas da Ásia Menor, Jesus mencionou no espírito de profecia, dizendo: dizes, estou rico e enriquecido, e não sabe que és um miserável, pobre, cego, surdo, nu e desgraçado. Então, concluindo, a minha igreja é diferente. Se ela tiver um templo, ela não é diferente. Ela está fadada, ela tem um templo, tem, para funcionar. Então, essa igreja é um covil de salteadores. Se não for agora, será depois. Irão brigar por dinheiro, e eu garanto que aquilo, tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, não será cuidado, porque os cuidados com o templo serão suficientes para conter todo o recurso financeiro. E tem as fatias, né? Tem o presidente, tem tesoureiro, quando forma sigla maior, convenções, todo mundo tem que ser bem assalariado. Um pastor, presidente, ele tem vários salários, e vai por aí afora, e todos os assalariados, os grandes, a cúpula. Por isso aquela de dizer que o reino de Deus tem hierarquia. Não é assim, feita uma hierarquia, uma pirâmide como o sistema faz. Mas eles fazem assim para poder reinarem, para poder ser o rei e o seu general, os seus conselheiros, seus pajens, enfim, toda a cúpula do palácio. Isso é um reino, né? O reino da mentira, o reino do controle.
A minha igreja é diferente, tem outra desculpa. Olha, o nosso pastor aqui é bonzinho. Se não for Jesus, não é diferente. Se não for Jesus, realmente vai ter cão guloso aí. Porque você viu, no dia de pagar o imposto, ele não tinha uma moeda. Disse a Pedro para ir lá pegar no mar de Tiberíades, ou lago de Genezaré, ou mar da Galileia, um peixe, e aí tirar a moeda e pagar por Pedro e por ele. Mas essa galera tem dinheiro. O perfil é totalmente diferente. Os apóstolos repartiam o dinheiro que recebia de pessoas que tinham vendido propriedades e trazia para ele, e eles repartiam a cada um segundo a necessidade que cada um deles tinha. Se não é assim, pode estar sabendo que você está em igrejas de falsos profetas. Essa é a realidade. Não, irmão, mas está escrito em Efésios, capítulo 4, versículo 11. Começando do verso 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Deu. Esse deu é dons, é aptidão. Não foi ministérios, pastas, igual na política, não. E foi no passado, está escrito que ele deu. Isso desde os profetas que tinham aptidões para essas coisas. Não era essa coisa de líderes e pastores agora, esse modelo que veio de Martim Lutero, dos cavaleiros templários trabalhando no templo de Mitra. Não, não é esse modelo. E diz assim, ó, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Sim, para aperfeiçoar os santos, você atua da forma que o Pai lhe dá talento, as pessoas que são mais veteranas que aceitaram a fé. E na igreja primitiva não funcionou em templos, eram em casas, porque eram perseguidos, não podiam nem se juntar. Eles se juntaram a primeira vez antes de se espalharem, em frente ao pórtico, ao alpendre do templo. Não era dentro do templo da porta chamada Formosa que só entrava gente convidada. Foi um povo espalhado por aí, não é? Então, esse modelo de líderes aqui no Brasil, por exemplo, eu vou dar só uma prova que eu já falei antes. Pergunta a qualquer um professor de hebraico. Quem tinha o direito de receber dízimo e oferta? Era só os levitas da tribo de Levi. As tribos eram Issacar, Zabulon, Naftali, Gad, Aser, Simeão, Efraim, Benjamim, Manassés, Judá, Levi e Rubens. Mas só quem podia receber o dízimo era a tribo de Levi, porque não tinha herança como as outras tribos e não recebia espólios de guerra, os saques, os roubos que Israel fazia, tirando as vidas, tomando as terras, matando todo mundo, crianças, mulheres, ao mando do Deus da guerra que odeia crianças em Israel. Então, os levitas recebiam os dízimos. Que era dízimo? Era prata e ouro? Não, não era. Era corte de foice. A palavra dízimo quer dizer corte de foice. Era trigo, cevada, endro, coentro, cominho e tudo que era da roça para comer com o pobre, a viúva, o órfão e o estrangeiro. Era isso. Então, pastores brasileiros dizer que tem de dar dinheiro para eles, que é dar para Deus, o Deus de Israel, o Deus brasileiro, o Deus de... e eles recebem esses dízimos que é dinheiro... Não é verdade. Não se aplica, de jeito nenhum. Isso fazia parte da lei e era para os levitas. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, é o que está escrito. Ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Só que nessas igrejas ninguém se aperfeiçoa. Os únicos aperfeiçoados são convidados a assumir o púlpito. O restante vai passar a vida toda aprendendo. Toda sexta-feira tem de aprender, coitado. Aquela palavra, vós tendes a unção do santo e sabeis tudo, não vale para eles. Não tem unção e não sabe de nada. Vai ter de aprender com o meu pastor me ensinando toda sexta-feira. O meu pastor tem a doutrina. Poxa, Jesus disse, eu vou enviar o Espírito para vocês, o Espírito ensinará todas as coisas. Só que esse modelo é o modelo dos falsos profetas. Eu estou falando baseado na Escritura. Se quiser xingar, xingue a Escritura. E se me xingar, eu xingo de volta. Eu boto é para lascar. Eu sou mel, eu sou doce. Eu sou uma pessoa muito boa. Mas para aqueles que são ruins, eu sou terrível, sou horrível. Entendeu? É dessa forma. Se quiser comentar no final... Pode comentar, vai ser um prazer. Se me perguntar, eu respondo com a alma aberta. Eu não cobro nada. Eu aprendi, eu paguei para aprender. Cursando o seminário, queimando pestana, como a gente diz, né? Mas eu estou falando de graça. Mas se apresentar ainda um filho da P, por aí, qualquer um desses haters safados, começando por crentes sem vergonha, que passa julgando quem está salvo, quem está perdido, que não sei o que, xingando... Eu dou uma resposta para você. Eu vou rastrear o teu endereço, eu vou ver a tua cara, tá certo?
e não dou mole não, né? E eu digo que essa é a medida do Criador. Se você quer servir o Criador, está de braços abertos. Se você não quer, tem outra resposta para você. Jesus, dá uma resposta aqui para esse pessoal. Como é que tu fala? Porque tu és amor, morreu por amor e ama todo mundo. E aí tens o céu para essas pessoas. Morreu por amor, dizendo, Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Eles não sabem o que fazem, né? Quando estava na cruz. Fala para esse pessoal aqui do canal e para esses haters vadios, safados, podres, nojentos e fedidos. Como é que tu fala para as pessoas? Dois grupos. Ele fala assim, ó. Vinde benditos de meu Pai, possuí o reino eterno preparado para ti desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. E dirão os fiéis naquele dia, os benditos, quando foi que te vimos com fome ou com sede, ou preso ou nu ou estrangeiro e te assistimos? Ele vai dizer, toda vez que fizeste a um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome, irão estes para a vida eterna. E dirão os que estão à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para Satanás e seus anjos. Porque eu tive fome, tive sede, estive nu, preso, doente, estrangeiro, e você não cuidou de mim. Senhor, quando foi que te vimos assim, com fome ou com sede, ou preso ou nu, ou estrangeiro, não cuidamos de ti? E te vimos assim, não te ajudamos? Toda vez que deixaste de fazer um destes meus pequeninos irmãos que creem no meu nome. Quem são esses pequeninos irmãos que creem no meu nome? Todo ser humano que está precisando de ajuda e você pode ajudar e não dá, só dá para um cão guloso que está lá, no púlpito, falando, prometendo maravilha e pegando tudo seu. É qualquer um, porque está escrito. Deus falou para Pedro, no caminho da casa de Cornélio, que era gentil, que era romano, e disse, Deus não tem acepção de pessoa. E quando ele teve a visão do lençol que tinha lá dentro quadrúpede, réptil, tinha lá, tinha teiu, e tinha tatu, e tinha javali, tinha coisas lá, e a voz disse assim, Pedro, mata e come. Ele disse, eu nunca comi coisa comum ou imunda. Ele disse, mata e come. Quando ele acordou do sono, entendeu e disse, para nós as pessoas que não são judeus, são impuros como animais. Mas Deus me enviou para falar para romanos, que seriam para nós pessoas impuras. Mas vejo que Deus não tem acepção de pessoas. Então, qualquer uma pessoa carente que está precisando, que não é ajudada, estão deixando de ajudar a Jesus, porque para isso ele veio, pregar o evangelho, começando pelos pobres. Não está escrito assim? Está escrito assim. Ele abriu o rolo do profeta Isaías no templo e disse, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Então, falando essas verdades, tem muita gente que se incha, tem muita gente que acha ruim, tem muita gente vagabunda na fé por aí, desgraçado, de merda, e aparece perturbando, até como eu falei, até meu irmão mais velho botou o dedo na minha cara e veio me perturbar, mas eu dei logo o troco de volta. Eu ainda acredito em coisas que estão na Escritura. E eu pego a Escritura, estou mostrando aqui, muita gente, eu estou falando aqui duro, porque muita gente perturbou e criticou. Estou falando isso aqui, muita gente está rejeitando, né? Está rejeitando. Imagina se eu fosse falar assim a Bíblia como os cães gulosos, falsos profetas, falam coisas que não está na Bíblia. Me diga onde é que está a fogueira santa na Bíblia. Me diga onde é que está o sacrifício de dinheiro, oferta na Bíblia. Não tem. Isso é tudo mentira, criada pelo senhor Silas Malafaia, pelo senhor Edir Macedo, pelo senhor Valdemiro Santiago, pelo senhor R.R. Soares, pelo senhor Agenor Duque, pelo bispo Estevão, seja todos eles. Tem até um pregador da Bahia, um pastor lá, que preside a Igreja Assembleia de Deus lá na Bahia, que toda vez, eu tenho muitos DVDs dele, eu sempre via, né? Quando ele diz assim, segundo o historiador, quando ele fala segundo o historiador, começa a mentir. E o povo gosta. Então, meus queridos, é isso aí. A desculpa da maioria é essa. Minha igreja é diferente, mas se tem um templo não é diferente. Se tiver um CNPJ não é diferente. É recôndito. É lugar de falso profeta. Se não cuidar de órfãos e de viúvas, então pode estar certo. É a igreja de falso profeta.
O órfão, a viúva e o estrangeiro devem ser cuidados, né? É isso aí. Então, meus queridos, é isso. Agradeço a você que ficou até o final desse vídeo. Você que tem acompanhado o nosso trabalho. Você que quiser colaborar conosco, torne-se membro. E temos alguns níveis ali, algumas ofertas para você, você pode conferir. Agradeço a todos. Diga nos comentários o que você acha sobre isso. Não é um assunto mais polêmico, é famigerado, é conhecido, é caduco. Esse assunto é muito velho. Mas continuamos, como disse Paulo, não me canso de falar as mesmas coisas, o que é segurança para vós. Então é isso. Até o próximo vídeo. Um grande abraço em todos.